E aí, galera? Estão me ouvindo bem? Opa! E aí, todo mundo me ouvindo bem? Falando aí. Olá, Show de bola. e aí, meu Fala, jovem? jovem. Tranquilo? Tranquilo, só não tô te vendo É? ainda. Tá, tô ouço sua voz, mas não te vejo. Ué. Tá todo mundo me vendo? Responde aí. Te ouço, mas não te vejo. É? Pergunta pro Léo aí, Léo, comenta aí se tá dando pra ver o Thiago ou só eu que não tô vendo ele. Que bizarro, eu vou sair e entrar de Tá, novo, Thiago, pra ver se aparece você pra mim joia. aqui. Pera aí. Joia, beleza. Vai lá, tô te aguardando. Bom, galera entrando aí, todo mundo me ouvindo bem, né? Vamos só aguardar o Erickson voltar, que a gente começa nosso bate-papo aqui. A gente soltou essa semana, né, uma enquete perguntando dois temas, dando opção de dois temas, né, para escolherem, para a gente falar sobre precificação ou fluxo de caixa. E o tema que ganhou, a maioria dos votos aí, foi precificação. E aí, tá me vendo? Rapaz, bizarro, eu só consigo me ver e não te vejo. Mas eu te ouço bem, isso que eu acho que é o que importa. Ah, não, tranquilo. Show de bola. Estou falando aqui da enquete que a gente soltou, né, para turma falar do que queria falar primeiro sobre precificação ou fluxo de caixa, né? E a maioria dos votos aí deu precificação. Então a gente Perfeito. vai bater um papo aqui sobre precificação. A gente dividiu, na verdade, em, em duas partes, né? A gente achou melhor falar. Primeiro vamos falar um pouco sobre as questões comerciais e de marketing, de precificação, e depois vamos concluir com uma coisa mais específica, mais técnica já, né? De como formar de fato um preço em cima de contas para que a operação não dê errado, né? Perfeito. Que tudo que a gente quer evitar é a operação no prejuízo. Então teve, na verdade, tiveram dois seguidores que mandaram dois comentários aí nessa semana que a gente achou bem interessante. Primeiro foi um seguidor que perguntou se ele pegar o preço dele de compra e multiplicar por uma vez e meia, se ele ia ganhar dinheiro. E o outro seguidor foi diferente. Falou, ó, tô com um vizinho aqui queimando preço, vendendo muito barato. O que que eu faço? Boa pergunta, hein? Né? Aí, em cima disso, a gente vai começar a falar, né? Bom, precificação engloba várias coisas, né? Principalmente aí, o valor percebido do produto, envolve também questões de concorrência, quanto a concorrência está praticando o preço, e envolve a lei de oferta e procura, né? Que é a demanda de mercado. Então, se a gente destoar muito do preço que o mercado já vem praticando, forçosamente a gente vai ficar um pouco fora, né? E assim, preço é bem diferente de valor. Valor que a gente consegue agregar ao nosso produto. Preço é o preço simplesmente, né? Valor, a gente pode agregar valor ao nosso produto com uma entrega eficiente, com atendimento de qualidade. E o grande objetivo é agregar valor, porque quando a gente consegue agregar valor, a gente sai da dependência só de vender barato. Porque ficar refém de preço, de vender barato, no dia que um vizinho seu tiver um preço menor do que o seu, você vai perder o cliente. Então, a Perfeito. grande sacada, né, é a gente tentar criar valor, agregar valor aos nossos produtos e serviços, para a gente
poder, de fato, ter uma operação mais sólida, né? E duradoura. E uma pergunta assim que todo mundo faz, que gera muita confusão, é a diferença entre preço, margem e markup. Então, muita gente vai e trabalha com markup achando que é margem, trabalha com margem achando que é markup e gera uma confusão danada, né? Mas eu acho que E antes de entrar nesse conceito, Thiago, eu queria dar um passo atrás. Porque eu acho que o conceito de margem e markup é até meio avançado. Digamos assim, por mais que seja básico para quem já domina finanças, eu conheço uma pá de gente que não domina o conceito e é varejista, tem o pequeno e médio negócio. Então eu queria dar um passo atrás para depois a gente entrar nesse tema. Vamos lá. Por onde eu gostaria de tirar uma dúvida, digamos assim, Thiago? Porque eu presto consultoria comercial e uma coisa que eu vejo acontecendo com muita frequência é o seguinte: o empresário me chama para estar dando o negócio dele, para eu alavancar as vendas. Eu consigo fazer um trabalho com a equipe começa a vender muitas vezes 10, 20, 30, 40, 50%, 100% do volume que vendia. Mas mesmo assim, o proprietário do negócio, o empresário, o Erickson, sobrando dinheiro na empresa ainda. Ele contrata o meu serviço acreditando que o problema é vendas, mas na verdade o problema pode ser fluxo de caixa, pode ser precificação, que é o que você acabou de falar. Então eu queria que você desse uma pincelada geral sobre isso, Thiago, sobre essa questão do empresário ele não fazer conta antes de botar o produto na rua para vender, que é o que você acabou de falar, né? Às vezes o cara está olhando para o vizinho dele vendendo mais barato e ele quer acompanhar, porque senão ele não consegue vender. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre uma boa cultura para o empresário, para o pequeno e médio empresário, implementar no sentido de ter uma precificação coerente e, ao mesmo tempo, não ficar fora de mercado, que eu acho que essa é a maior dor deles. eu acho assim, primeiro conceito básico aí que o empresário tem que saber é o conceito de margem de contribuição. Traduz. O que é margem de contribuição? Traduz. Exato. Se ele vender abaixo da margem de contribuição, ele vai estar cavando o próprio buraco, vai fechar a empresa. O que é margem de contribuição? É o preço que a partir dele, de venda, a partir dele você gera lucro, seja qualquer tamanho de lucro. Vou dar um exemplo. Margem de contribuição é o preço que você coloca de venda menos as despesas variáveis, certo? O que é despesa variável? É quanto custou o produto, é a comissão do vendedor que vendeu, é o frete para entrega de produto. Tudo isso é despesa variável. Então, vamos lá. Um produto você vendeu a R$ 100, certo? Para a gente, o exemplo para ficar melhor entendimento. Você vendeu ele a R$ 100. Ele custou, você comprou da fábrica a R$ 60. Então, a gente tem uma diferença aí de R$ 40. Você pagou aí R$ 10 de comissão. Já foi para 70 seu custo. Você pagou mais R$ 10 de frete. Já foi para R$ 80. Você vendeu ele a 100, a margem de contribuição dele é positiva, certo? Você comprou ele a 60. Mas só os custos variáveis já deu esses R$ 20. Se você vender abaixo de R$ 80, você está vendendo com prejuízo. Então, esse é o conceito de margem de contribuição. Você pegar as suas despesas variáveis e acrescentar ao preço de custo. A partir daí, você começa a ter ganhos, certo? Ok. E com esses ganhos, você vai pagar todo o custo fixo da operação. O que é o custo fixo? É o aluguel, é a folha de pagamento, é a energia, é tudo isso. E com a margem de contribuição, a gente consegue fazer uma conta melhor, que é chegar no ponto de equilíbrio, que é o grande desafio de toda empresa, principalmente empresa que está começando, que é chegar a um faturamento tal, com a precificação correta, que banque todos os custos fixos. Entendeu? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta capciosa, então. E no caso do serviço? No serviço, a mesma coisa. A gente trata que o serviço, você tem muito custo variável. Você tem comissão, principalmente para quem vende ou para quem presta o serviço. Você tem a parte tributária, que tem que entrar também no preço da margem de contribuição. Você tem deslocamento, você tem custo também. A margem, na verdade, geral do serviço é maior do que, em média, é maior do que do comércio e varejo. A gente fala assim, uma margem
interessante para um comércio de varejo entre 15% e 20%. Já nos serviços, a média nacional é entre 20% e 30%. Então, a prestação de serviço normalmente tem uma margem de lucro melhor do que um comércio, por exemplo, ou uma indústria que a margem é menor ainda, certo? Agora, o que tem que ficar claro é que faturamento não é lucro. Então, muito empresário compra um produto, pega lá a calculadora, multiplica por 1,5, bota para vender, só que esse 1,5 muitas vezes não cobre o custo fixo, o custo variável, desculpa. Então ele está achando que está ganhando dinheiro, porém está pagando para vender. Porque as despesas para entrega do produto, a parte de tributação, a parte de comissão de vendedor, todas essas despesas variáveis, chegam num valor que não dá para sobrar lucro ainda. Que é aquela famosa conta do comprou por 100, vendeu por 150, está achando que está ganhando. Mas esse 150, muitas vezes, se a operação não for muito enxuta, não cobre a diferença, não chega no seu ponto de equilíbrio. Entendeu? Então, isso é um desafio muito grande. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os custos fixos e variáveis da operação, sempre estar bem enxutinho, para ter lucro no final. Então, E tem algum assim, percentual ideal, Thiago? Porque, por exemplo, a maioria das empresas, pelo menos que eu presto a consultoria comercial, elas não fazem muita conta do tipo, da minha receita total, X% deve ser despesa financeira, despesa administrativa, operacional. Existe um cálculo ideal? Por exemplo, o seu comercial não depende do pode segmento, né? representar mais do que X%. Depende muito do segmento. Mas antes disso, tem que aprender a diferenciar a margem do markup, Ok. certo? Galera que Vamos está lá. vendo Vai para aí, essa explicação, então. vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo que está assistindo. Digita aí embaixo o que vocês acham. Comprei um produto a R$ 100, quero ter 20% de margem. O preço de venda, o que vocês acham? 120, 125 ou 130? Estou voltando. Comprei a R$ 100, quero 20% de margem. Qual é o meu preço de venda final? 120, 125 ou 130? O que você acha, Erickson? Fala aí. Eu não acho nada. Tô aqui para aprender, É, jovem. essa é a diferença da margem para o markup. Vamos lá. Se o cara pegar a calculadora e botar lá R$ 100 mais 20%, vai dar R$ 120, certo? Então, vamos supor então que ele fala assim, não quero vender com margem nenhuma, quero vender com margem zero. Então ele pega o mesmo R$ 120 o preço de venda e coloca menos 20%. Está tirando a margem que colocou. Você acha que volta para 100? Faz o teste aí. R$ 120 menos 20% volta para 96. Você está vendendo abaixo do custo. Então, para calcular margem, a fórmula já é um pouco diferente. A margem, na verdade, é o seguinte: a fórmula teórica, né? É a receita menos o custo dividido pela receita vezes 100. Complexo, né? Vou falar a forma mais simples, então. A gente criou uma regrinha que é muito mais fácil de aprender a calcular a margem real, de fato. É você imaginar o seguinte: uma escala de 0 a 100. A cada 1% que você quer de margem, você subtrai um do 100. Por exemplo, eu quero vender o 100 com 1%. Eu vou pegar R$ 100 que eu comprei, vou dividir por 0,99. Eu quero vender os R$ 100 que eu paguei com 10% de margem. Eu vou pegar os 100 e vou dividir por 0,90. Quero 11%. Vou pegar os 100 e vou dividir por 0,89. Certo? Então, assim, vou voltar ao mesmo exemplo anterior. Os R$ 100 com 20% de margem, certo? Eu tenho que dividir, então, por 0,80. R$ 5. Vou pegar a calculadora agora. R$ 125 menos 20%, vai voltar para 100. Vai dar certo. Entendeu?
Então, Sim. o cálculo da margem é diferente do cálculo de markup. Então, muito comércio pequeno aí, o cara pega lá 100 mais 20% e fala assim, vou te dar um desconto de 10%. Ó, ele está dando um desconto de 15%, 16%. Aí que o prejuízo entra, entendeu? Então, tem que ter E muito cuidado. Pode falar. em qual situação que o varejista aplica margem e em qual situação ele tem que aplicar markup? Vamos lá. Via de regra, margem é muito melhor. Você tem certeza dos dados. Agora, a situação que você aplica o markup e não vai te prejudicar tanto, quando você tem um comércio pequeno, quando você não dá desconto de forma alguma, é aquele preço e acabou. O markup serve para comunicação interna entre funcionários, é muito mais fácil de comunicar, porque o cálculo da margem é um cálculo mais complexo, certo? Mas para você analisar uma operação como um todo e saber de fato quanto essa operação dá de lucro, você tem que aprender a fazer a conta da margem. Isso é fato, entendeu? Então, assim, agora voltando à precificação, depois desse pequeno esboço aí do que é margem, o que é markup, aprendemos o que é margem, o que a gente pode ter como conceito para formar um preço? Bom, eu gosto de utilizar, primeiro, concorrência, ver o que a concorrência está praticando, certo? Agora, aquela pergunta que o seguidor me fez, Thiago, meu vizinho aqui está queimando o preço e tal, o que eu faço? Bom, primeira coisa, você tem que descobrir se ele está comprando melhor do que você. Agora, você está comprando preço a preço e está queimando, e a margem de contribuição que eu falei lá atrás não é suficiente para bancar a operação, você tem que esperar ele quebrar, porque não tem outro caminho. O cara está comprando, não tem margem suficiente para ter lucro, para bancar todos os custos fixos e variáveis, é questão de tempo quebrar. Não tem outra opção, entendeu? Mas assim, voltando, analisando a concorrência, analisando a demanda, aí a gente entra lá para a parte mais comercial e de marketing, né? Entra mais na tua área aí, que é os 4 P's do marketing lá, que é preço, praça, produto e promoção. Então, assim, vai muito a ver de como você comunica que você tem o produto. Então, hoje, a questão das redes sociais, a questão da internet, você, de fato, saber comunicar bem é vital para você ter um bom posicionamento de mercado e formar sua carteira de clientes, né? Ô, Thiago, Hum, você sabe que os 3 P's do comercial são diferentes dos 3 P's do marketing, né? Eu brinco que eu falo o seguinte, que o comercial ele quer os 3 P's, que é o seguinte, ele quer ter o melhor preço, ele quer ter o melhor produto e ele quer ter o melhor prazo. E ainda quer ganhar comissão. Então essa é uma dor muito frequente que eu vejo também do empresário tendo que baixar o preço por pressão de equipe, pressão do mercado. Ele sofre 2 pressões. Uma pressão interna do time comercial dele, porque quer o menor preço para facilitar a venda, e uma pressão do mercado. E aí, num cenário desse, você falou que existe para cara, considerar uma boa precificação, concorrência, demanda, valor percebido, markup, margem. Como que um pequeno e médio empresário, que é a maioria das pessoas que estão, pelo menos no meu perfil, sim. como que ele se vira numa situação Eu acho dessa? assim, Como que agrada gregos e cara, troianos? eu acho que o basicão, ele aprender a calcular o ponto de equilíbrio dele, certo? É Como o que ele calcula? Vamos para a É prática, o... Thiago. Como que ele calcula? Vamos lá. Ele primeiro tem que mapear todos os custos fixos Ó, dele. Então, vamos lá. deixa Aluguel, telefone, energia, beleza. 10 mil eu te fazer uma reais. pergunta. No Ah, Excel ele faz isso? Um faz, comerciante consegue faz, fazer isso tudo no faz. Excel? Faz. E Ótimo. tem planilhinhas prontas já para isso. Depois, quem quiser aí pode me mandar um direct. Eu tenho planilha aqui, eu encaminho Perfeito. até, sem problema algum. Então, Certo? ferramenta não é desculpa. Não, ferramenta não é desculpa. Como ele Ótimo. calcula o ponto de equilíbrio dele? Primeiro, ele tem que compilar todo o custo fixo dele. Chegou lá, aluguel, energia, telefone, salário, folha de pagamento, tal, 20 mil reais. Beleza. Certo? Ok. Aí ele vai fazer o seguinte: ele vai ver quanto ele vende por mês, faturamento dele, certo? Menos quanto custou ou o insumo ou o produto. Então vamos lá, o cara comprou lá 10 mil águas dessa aqui. Essas águas custou 5 mil, certo? Ele tem 5 mil de lucro bruto, certo?
Aí ele tem que ver se esses 5 mil de lucro bruto dá para ele pagar todo o custo fixo dele e esses custos variáveis, que é frete de entrega, comissão e despesas que ele tem que pagar caso venda mais. Se ele chegou nesse faturamento menos os custos fixos e variáveis, empatou, está 0 a 0, a partir daí ele pode começar a brincar com o preço, certo? Para aumentar a carteira de clientes, para incentivar a equipe de venda, para dar gás na galera, para faturar mais. Que aí a gente já está falando de margem de contribuição e rentabilidade. A gente já partiu do princípio que toda a despesa dele está paga e a partir daí ele vai, o céu é o limite. Vou dar um exemplo de redes de atacarejo que fazem muito para atrair cliente e ter fama de barateiro. Eles pegam produtos baratos, que custa muito barato, por exemplo, água mineral, essas coisas que atraem, que é muito barato. Uma garrafinha de água mineral eles compram lá 60 centavos e botam a margem quase zero. Então, assim, o valor de desembolso de caixa é muito baixo para fazer a ação. A carreta de água mineral é um valor muito baixo, certo? Passa a percepção para o mercado como um todo que eles vendem muito barato, atrai o cliente para dentro da loja e lá dentro da loja acaba vendendo todos os itens. O cara que vai lá ele não vai comprar só água, acaba vendendo todo o resto. Então, assim, a dica que eu dou é, primeira coisa, ele cobrir os custos fixos e variáveis, que é chegar ao tão sonhado ponto de equilíbrio, certo? Ok. Se for uma empresa nova, aí depois do ponto de equilíbrio coberto, aí entra na guerra de preço, aí promociona e vamos embora. Que aí é para quê? Aumentar a carteira de clientes. Agora, se for uma empresa mais velha, mais consolidada, aí eu já vou por outro viés. Eu acho melhor entrar na parte de criar valor. Se você criar valor, esse é o diferencial de quem de fato vai permanecer no mercado e quem vai sair rápido. Quem consegue criar valor. Que aí você não está refém de preço. Aí o teu cliente ele vai analisar preço uma vez ou outra, mas ele vai lá pelo serviço prestado, pela entrega rápida, por vários outros motivos. O negócio que tem uma treta pesada envolvida nesse tema, né? Porque tem gente que defende que preço é tudo. Tem gente que defende que preço é um detalhe. Tem gente que acha que preço baixo é uma estratégia. Tem gente que Sim, acha que preço baixo já é um atestado de óbito para uma empresa. Então sim. é uma seara que eu acho que vale a pena a gente fazer uma nova live falando sobre estratégias comerciais para você alavancar vendas sem ter que correr tanto sua margem. Esse é um tema bom, tá? Cara, eu tenho um exemplo bem legal de uma indústria que estava fazendo consultoria, já estável, muito tempo de mercado, e estava nessa guerra, né? O empresário querendo baixar preço para faturar mais, sendo que indústria é faturamento, é escala, 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 é óbvio, escala para pagar o ponto de equilíbrio. A partir daí, pode rentabilizar, né? Então, assim, teve um mês, cara, que teve, a indústria, ela faturou 15% a menos do que o mês anterior, porém já era com nossa ação lá, faturou 15% a menos e teve mais lucro. Por quê? A gente conseguiu enxugar mais a operação, diminuir a despesa e vender com margem melhor. Teve mais lucro faturando menos, Mas com o mesmo certo? preço ou com preço a maior? Com preço maior e com a despesa também mais enxuta. O que aconteceu? Como ela vendeu menos unidades de produto, então é menos carro na entrega para fazer rua, é menos fluxo de dinheiro, é tudo melhor. E no final deu um resultado melhor. Então a dica que eu dou é: pega o DRE da empresa, certo? Que o DRE uma ferramenta de gestão financeira que é vital para qualquer negócio. Pega o DRE da empresa, mapeia lá. Primeira a parte de cima é faturamento, né? Faturamento é diretamente ligado a preço. A parte do meio do DRE é a parte de despesa fixa e variável, certo? Então, assim, se você der um grauzinho de 1, 2% na parte de cima, que é o faturamento, que é margem, e se você conseguir na parte de despesa enxugar também 1, 2%, a gente está falando no final da operação em 5%. Na venda de 100 mil reais é 5 mil reais a mais de lucro. Tá, mas pausa.
Pergunto, para um pequeno e médio comércio, ele pode exigir para o contador dele mandar essa demonstração de resultado, de quanto tempo? É Pode. obrigação ou não do contador mandar essa informação? Qual que é a prática de mercado? Porque a maioria que eu vejo, se eu perguntar, fulano, me apresenta aí sua DRE, o cara pergunta se é de comer. Então essa é a obrigação do contador? Não, ele manda só uma vez por ano Cara, mesmo para fechar balanço contábil e tchau. Como que funciona na prática? na prática, para pequenos comércios, o contador tem essa obrigação de fornecer, porém não consegue fornecer, até mesmo porque o pequeno comércio não fornece as informações corretas para a Tá, contabilidade, mas de certo? quanto em quanto tempo? Se eu quiser pedir para o meu DRE contador, mensal. eu um pequeno empresário. DRE mensal. Você tem que fechar um mês, com 2 dias úteis depois do mês fechado, tem que ter ele na mão, para dar tempo de corrigir rota para o mês seguinte. E o Ok, DRE, então um bom contador vai me mandar uma minha DRE mensalmente. se você municiar ele de informações que ele vai te pedir previamente, é um acordo entre as partes, né? Você dá as informações para o contador, normalmente pequena empresa, não está dentro da tua empresa. Você fornece as informações que ele vai pedir, ele tem que te fornecer o DRE. Agora eu vou além. Assim, o pequeno empreendedor que quer de fato ganhar dinheiro, que quer crescer, que quer mudar de patamar, ele tem que aprender a fazer o DRE, certo? E também pode ser feito DRE em planilha Excel. Não é o melhor cenário, melhor você ter um softwarezinho de gestão, um RP que já traduza isso em números, mas você pode também fazer na planilha de Excel. Eu já fiz consultoria em algumas empresas que com planilha de Excel montava o seu DREzinho, montava o seu fluxo de caixa e sucesso. Tá, uma outra E assim, pergunta. Uma outra né? pergunta. Vai, Não, conclui. e assim, e o fundamental para um pequeno negócio, normalmente o cara trabalha e não sabe o quanto ganha, não sabe o que é o salário dele. Na verdade, gera um conflito entre o que é salário, o que é lucro. Então, assim, é tudo muito confuso. A sensação que normalmente os pequenos empresários têm é de trabalhar e não sair do lugar. Remar e não sair do lugar. Então, na minha opinião, o básico que ele tem que saber é saber montar um DRE. E em cima do DRE bem feito, ele vai saber de fato quanto a empresa dele está dando e o que ele precisa mexer nela para que ela dê mais. Entendeu? Tá, Esse é o grande diferencial. Até mesmo para ampliar negócio, pensar em montar outras coisas. Com o DRE, ele vai ter essa ferramenta na mão. tá. Então você, peraí. Você falou que o pessoal que tiver interesse, você vai mandar, te pedindo no privado, você manda essa planilha. Essa planilha é um esqueleto de uma DRE? Que planilha é essa? Só para eu entender. Cara, só, a gente no dia 30 vai fazer um workshop, certo? E no workshop lá a gente vai disponibilizar algumas planilhas já e ensinar um pouco de como mexe nela, certo? Porque também se pegar a planilha por si só e olhar para ela e falar, nossa, o que é isso? Né? Então, assim, tem que ter um pouco de prática para aprender a mexer. Mas eu já garanto, já antecipo que não é um bicho de 7 cabeças, um pouquinho de boa vontade e vai, entendeu? Agora, que tal? Um pequeno empresário que não sabe o que é e não sabe fazer um DRE, ele está trabalhando de bandido. É questão de tempo para se estafar, cansar e falar, pô, não quero mais, não aguento mais, entendeu? Então tá navegando sem bússola. Esse é Tá. o ponto. Só para o pessoal mais cru, Thiago. Dentro de uma DRE, quais são as informações mais relevantes da sua opinião? Porque ele vai receber um relatório do contador lá com 10 páginas, um exemplo Uhum. só. O que ele tem que olhar primordialmente para pelo menos ter uma noção se a saúde financeira do negócio dele está em dia, se ele está lá na UTI, se o negócio está doente, ele não sabe, está tirando, fazendo retirada que ele não pode. O que Ó, basicamente, por alto, para o quem, empresário para quem tem não, que olhar, pegar uma para quem DRE, nunca ó, viu, isso aqui, isso aqui. isso. Para quem nunca viu uma DRE começa pelo faturamento. Aí depois do faturamento vai deduzir ali imposto gerado pelo faturamento, claro, e vai deduzir o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, certo? Você faturou 100 mil, pagou 10 mil de imposto e pagou 50 mil do custo da mercadoria, sobrou 40 mil. Aí já vai estar ali embaixo. Lucro bruto, 40 mil. A partir do lucro bruto, vai começar a deduzir os custos fixos e os custos variáveis, certo? Deduzindo todos os custos, aí você vai chegar no EBITDA e depois vai chegar no lucro líquido, certo? Você vai ter que só botar as informações dentro da planilha que ela vai calcular para você sozinha.
e lá embaixo vai chegar no lucro líquido. Agora, um ponto importante para o pequeno empreendedor é saber a diferença entre prolabore e lucro, certo? Então, isso é vital. O que é o prolabore? O prolabore é o salário do cara por estar trabalhando ali. Seria o cara montar um comércio, não vai trabalhar no comércio, contratar alguém para fazer o que ele faz. Então, independente de lucro ou não, o prolabore eu acho que tem que ter. Então, assim, eu montei um pet shop. Quanto eu pagaria para um cara para tocar esse pet shop? X. Esse é o prolabore, é o salário do cara. Aí, tendo um DRE, no final da última linha, ele vai saber quanto deu de lucro. Aí, do lucro, você pode retirar o que quiser, que é os dividendos da empresa. Se você mexer só no lucro, você vai ter a garantia que o seu negócio vai perdurar. Agora, e outra coisa que assim muito comum no comércio de varejo é que muitos empreendedores não sabem a diferença de regime entre regimes de caixa e regime de competência. E isso também é muito importante. Porque o regime de caixa é aquilo, o cara vendeu, entrou dinheiro e tal. Muitas vezes o regime de caixa engana, né? Você acha que está com dinheiro ali, mas o dinheiro não é seu. Você tem que pagar ainda o seu fornecedor. Isso acontece muito quando você consegue comprar com prazo longo e vender com prazo mais curto. Aí o primeiro mês que dá uma estremecida no comercial e não vende, a bicicleta para de pedalar, É o né? Aí estrangula. Aí famoso entra no... desencaixe no fluxo de caixa. É o famoso desencaixe no fluxo de caixa, exatamente. Então, assim, o que é o regime de competência? Independente de você ter o desembolso, de pagar ou não dentro do mês, ele já te mostra ali o seu endividamento. Então, por exemplo, eu comprei essa garrafa aqui com 30, 60, 90 e vendi ela amanhã no dinheiro. Esse dinheiro dessa garrafa ele não é meu. No regime de competência, que o DRE é no regime de competência, vai mostrar ali que eu tenho endividamento, certo? Já no regime de caixa, não. Vou pegar esse dinheiro e vou usar e vou correr atrás de vender outra garrafa e comprar outra com prazo para ter o dinheiro no caixa. Entendeu a Tá, diferença? tá, eu entendi, mas a gente vai ter que dar um passo para trás de novo. Hoje é muito raro um varejo organizado que não emita NF. Muito raro. Depois que implementaram aí esses novos sistemas, não dá para fugir mais. Sim. Mas se você tivesse que prestar uma consultoria para um varejista que não está emitindo NF, Thiago, nunca emitiu, emite nota baixa, metade só do faturamento, um terço, vale a pena, cara? Cara, Seja sincero, vale a cara, pena? não, É viável? não vale, não vale, não vale. Isso é voo de galinha, porque o objetivo de todo empreendedor é crescer. Se ele crescer numa base frágil, que é esse o caso, ele vai chegar na frente, vai tropeçar e vai perder todo o trabalho para trás. Então, assim, antes de mandar aquele negócio, o que eu falo? Consegue pagar o imposto? Consegue. Aí o negócio é viável. Se o negócio for viável à custa de não recolher os tributos, já não dá certo. Assim, entrar na seara de que é justo, não é justo, São que o percentual é alto, outros é baixo, 500, outros é 500. outra discussão. Olha, as regras do jogo são essas, a gente tem que jogar com as regras do jogo que está na mão. Certo? Então, assim, e esse comércio aí, então tá, o cara fala, não vou pagar, beleza, mas ele tem que pelo menos provisionar. O negócio aí não Entendi. pode dar lucro porque ele não pagou. Ele tem que provisionar o valor tem que estar lá provisionado. Isso é o básico, não é? Então, eu acho Perfeito. que vai muito por aí. Então, assim, é, de desfecho disso tudo, muito cuidado com o regime de caixa e competência, fazer o regime correto. Muito cuidado com a Então, diferença qual entre dos regimes você recomenda? competência, claro, Tá. regime de competência, claro. Muito cuidado com a diferença entre markup e margem, né? E preço é diferente de valor. Nosso objetivo tem que ser agregar valor aos nossos produtos, que é muito diferente de preço. E assim, como desfecho, o empreendedor ele tem que ter uma bússola para navegar. E a bússola é o demonstrativo de resultado, é o DRE. Sem isso, vai estar navegando às cegas. E não é isso que a gente quer, né? Tá. E num cenário perfeito, o empreendedor ele tem que abrir essa DRE, o quê? 5 dias antes de fechar o mês, semanalmente, quinzenalmente? Não, Qual que é o que você recomenda? cara, se for automatizado, vai olhar diário.
Toda venda que vai entrando, você já vai estar sabendo o resultado que está dando a operação. E isso não é para empresa grande, não. Já tem software de gestão aí que é online. Emitir uma nota já gera o custo ali e vai. Tá, tem algum Certo? gratuito Mas assim, que pior que... você indicar para os colegas, Thiago? Cara, pode mandar mensagem aqui que depois eu tenho que ver o segmento, na verdade, né? Cada um combina mais com um Mas segmento de mercado. existem, né? Existem, né? Existe, sim, existe. E tem uns também, e tem os pagos, né, que aí são mais completos, né? Mas assim, isso daí não é custo, isso é investimento. Se você quiser Tá. crescer, ampliar seu negócio, enfim, você tem que estar em base sólida, e base sólida é conhecer os números. Não adianta também brigar com o número. Ah, o número tá esse aqui, mas eu tô com mais dinheiro no caixa. Não, é caixa e não é competência, entendeu? Então tudo isso a gente tem que ver. Tá. Show E de bola? uma coisa que a gente ouve muito, Thiago, que é, mas ficar mexendo com número, eu tô aqui envolvido no administrativo, envolvido nas demandas da empresa, eu tomo conta de entrega, e, cara, a gente ouve muito isso do varejista, que é o cara que tá com a barriga no balcão, ou o cara que toma conta da operação mergulhado nela. E aí? Aí é outra seara, né? Já entra na seara de delegar, né? Se você ficar 100% da operação e a operação só rodar, se você tiver com a mão na massa lá, significa, via de regra, óbvio que toda regra tem exceção, mas via de regra é que você não está preparando seu negócio para voos maiores. E eu falo uma coisa um pouco polêmica até, que normalmente quem não delega, quem tem essa dificuldade, eu falo que isso está um pouco relacionado ao ego. O cara acha que só ele faz bem, que ninguém vai fazer melhor e é incapaz de pedir para alguém fazer alguma coisa, né? Então, assim, se quer crescer, quer ampliar o negócio, conhecer os números, mapear e delegar. Delegar, primeiro, delega pequenas atividades e vai acompanhando de perto, né? A pessoa performou, deu conta, vai dando atividades maiores. E engolir o ego, né? As pessoas de maior sucesso são as pessoas que contratam pessoas inteligentes e botam as pessoas inteligentes para performar, né? A partir do princípio que Tá. nós não sabemos nada, todo mundo junto é que sabe tudo. Tá, então, do pequeno ao médio varejista, o ideal é o cara ter ali se não tiver um sistema, é óbvio que é o ideal, mas se não tiver um sistema, ter a planilha Mas, do Excel, lançar as receitas, as exato, despesas, tudo. tudo, exato. Basicão, DRE, vamos lá. São três ferramentas de gestão financeira que é ótimo ter as três em conjunto. Que aí, ou o cara ele aprende a fazer e faz junto, ou junto com contabilidade. DRE, que é o demonstrativo de resultado, o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, e o balanço patrimonial, o BP. Os três juntos você tem as ferramentas para você tocar o seu negócio e poder ter segurança no que está fazendo. O DRE, a gente consegue fazer sozinho, sem um contador junto, certo? Na planilha de Excel. Requer um pouco de Uhum. organização, um pouco de foco, mas consegue sim. E assim, É, conseguindo fazer um DRE, você vai sair da parte operacional e vai partir para a parte estratégica, né? tá, mas só uma dúvida agora, real. No workshop, você vai ensinar como que o cara faz como que ele preenche a planilha com o DRE, ou você fala de outras coisas, que agora eu fiquei curioso. Não, vamos sim, vamos falar. Vamos dar uma pincelada tanto no DRE, quanto no fluxo de caixa, quanto no balanço patrimonial. Vamos falar de todos os três. Show. Assim, é óbvio que o tempo é curto, não vamos poder explorar, né, mais de perto isso, mas vai dar para dar um overview bem interessante que a pessoa, quem não conhece, vai falar, opa, agora já sei o que que é e já sei para onde eu tenho que buscar. Assim, Não, e é um vou dar negócio um que eu acho bom legal. pontapé inicial para a pessoa correr atrás. Não, e é um negócio que você falou que faz sentido, Thiago, porque eu vou falar de um outro segmento, mas que tem muito a ver com isso que você falou. Às vezes o cara fala, Erickson, eu não quero botar a mão em marketing digital, não gosto de aparecer, não quero entender de ads, não quero fazer nada disso. Eu acho muito complexo. Google Ads, Facebook Ads. Eu falo, fulano, você tem que pelo menos saber o que você vai cobrar de uma agência. Você tem que pelo menos saber o que você vai delegar. E isso que você falou faz muito sentido, porque mesmo que o cara não queira ficar ali preenchendo a planilha, Thiago, ele tem que saber o que ele vai cobrar, o que ele vai pedir para um colaborador. É a Até para diferença, contratar alguém que tem essa competência, né? é a diferença do líder por imposição e o líder por conquista e admiração, né? O líder por conquista, muitas vezes ele não está lá na operação, não está fazendo, mas o colaborador sabe que ele sabe fazer. Então, você vai ser muito mais respeitado e o negócio vai andar. Então, essas ferramentas de gestão, não estou dizendo que você vai ficar lá com a mão na massa fazendo, não.
Mas você tem que saber ler a ferramenta, entender ela e ensinar alguém a fazer. Eu gosto de aprender as coisas junto, mesmo que eu não esteja fazendo lado a lado, mas tem que saber fazer, né? Pelo menos saber ler o relatório. Isso é muito importante. Não, show de bola. Estamos chegando já na reta final. Você quer colocar mais alguma consideração, meu jovem? Verdade, verdade, verdade. Cara, eu acho o seguinte, no dia 30 a gente vai ter um tempo um pouquinho maior para falar disso tudo, né? A gente vai pegar um DRE, vai destrinchar ele, e vai pegar um DFC, o fluxo de caixa, vai destrinchar ele também, vai disponibilizar algumas dessas ferramentas aí, e é o básico. O cara que tem um comércio, o cara que tem uma empresa, uma indústria, qualquer coisa que seja, ele não tem essas ferramentas de gestão na mão, o caminho é curto. O mercado está cada vez mais competitivo, as margens estão cada vez mais apertadas. Antigamente você comprava um negócio por X e vendia por 5x e tinha cliente para isso. Hoje não. A coisa está mais disputada. Então a briga está muito mais acirrada. Então a gente não pode errar. A gente tem que ter a gestão financeira na mão. E eu já vi muito negócio top com o mercado consolidado, vendendo muito, e com desarranjo na gestão financeira que o negócio parou, quebrou, e não teve. Como também tem negócios que nem são tão comerciais assim, nem tem um apelo tão grande, mas é tão bem estruturado a parte das ferramentas de gestão financeira que o negócio perdura e cresce. Você vê algumas franquias aí que nem tem tanto apelo assim, que o negócio vai. Isso é o quê? Organização financeira. Não, show de bola. Teremos mais lives desse conteúdo então, né? Teremos, teremos, teremos sim. Show, A gente show de vai, bola. vamos soltando as enquetes aí dos temas que as pessoas preferem falar e a gente vai falando. Estamos aqui para divulgar e disseminar conhecimento. Não que a gente saiba tudo, longe disso, mas o pouco que a gente vai aprendendo aí nessa experiência comercial aí e acadêmica também é bom disseminar, né? Não, show de bola, meu querido. Agradeço você ter atendido esse convite para fazer essa live aqui para a galera. E espero que possamos voltar mais vezes para falar sobre esse tema, porque, cara, é muito frequente. Eu vejo muito isso, Thiago, do empresário que é um cara honesto, um cara trabalhador, que tem um time, mas que nada, anos e anos para morrer na areia. O cara tem um negócio Exatamente. lá há 10 anos e virou refém do próprio negócio, nunca ganhou dinheiro suficiente para ter uma reserva, para ter patrimônio, Sim. e tá naquela corrida de ratos e não sabe o que fazer. Eu acho que esse tipo de conteúdo ajuda E o, muito a tirar esse e cara o dessa cara que está situação. dentro do negócio, ele não consegue ter a visão de cima. Quem está de fora olha e fala, opa, é só fazer isso, isso e isso. Mas o cara está na operação ali, naquela correria de levantar dinheiro para pagar a conta do dia e X de boleto e não tem o dinheiro todo e tal. Acaba não vendo as coisas que são muito mais relevantes para o cara mudar de vida, né? Show. Então, assim, é básico. Ferramenta de gestão financeira, DRE, fluxo de caixa, balanço patrimonial. Com isso, e cara, e a grande sacada é que não é para o ano que vem, não. As ações disso, no outro dia você vê resultado. No fechamento do mês, no mês seguinte você compara com o mês anterior, fala, vamos mudar isso, isso e isso, e o resultado vem. Tem até um depoimento de um colega que a gente fez uma consultoria há pouco tempo. O cara teve um aumento de lucro de 18% no mês seguinte, tipo, com poucas mudanças. Fizemos DRE, que ele não sabia o que era, nunca tinha visto. Fizemos DRE lá, estruturamos, mexemos um pouquinho nos custos fixos dele, melhoramos um pouquinho o preço lá em cima com a margem de contribuição, a margem do preço, a conta com margem, não com markup. E deu 18% de diferença. É muita coisa, né? Não, e, Imagina. cara, não, e é um fato. O que acontece, Thiago? Você só pode melhorar alguma coisa que você conhece. Você sabe que é bom ou ruim. Não dá pra você melhorar o que você não Exato, conhece. Então, às vezes, o cara exato, não conhece os custos dele, as despesas, não conhece exato. nada. Ele só sabe que no final do mês ele tá lá no cheque especial. Ponto. E a E não maioria, dá, e não infelizmente, dá, e opera não tem assim. mais, e não tem mais espaço para gestão no achismo, né? A gente tem que ter gestão com número. E com número não se briga. Com número se aceita, se entende e tenta mudar os números. Mas discutir número e brigar com número, questionar número, não adianta. Aí é dar murro em ponta de faca. Aí não é persistência, é teimosia. Não, show de bola. Senhores, Beleza? esse é o Thiago Batista, doutorando em finanças, montou aí
meia dúzia de negócios bem-sucedidos, teve já saídas, negócios que ele vendeu, faturou nos últimos anos aí. É um dos poucos amigos meus que faturou bilhão nos últimos anos. Então, assim, sigam o perfil dele, quem não segue ainda. A gente vai tentar voltar aqui com mais conteúdos nessa linha, porque eu afirmo para vocês, não adianta vender muito. E olha que eu sou de vendas, eu sou suspeito de falar, mas somente vender muito não te garante que você vai ter um caixa saudável. Muitas vezes, Exatamente. vender muito vai te garantir um prejuízo cada vez maior, se a sua operação não Exatamente. estiver azeitada, como o Thiago está falando. Então, assim, convido vocês a seguirem o meu amigo doutorando Thiago. Ele tem uma vasta experiência na parte financeira, ele está com um workshop no ar aí, que vai ensinar bastante do que ele está falando aqui, que também é uma seara que eu não domino, por isso que eu fiz questão de trazer ele. Eu trago os mais distintos perfis aqui nesse canal que eu uso para falar de finanças, de comportamento, comercial, falo de tudo. Então fica aí a dica, sigam o Thiago no perfil dele, nesse perfil que está compartilhado aqui, e participem do workshop para que vocês dominem finanças. Não adianta só vender, senhores. Tem que vender com Exatamente. saúde, Vender, venda saudável. vender é ótimo, porém tem que ter venda saudável. E para ter venda saudável, temos que conhecer nossos números. É isso aí. Show de bola? Tamo junto, meu jovem, ó. Muito Valeu, obrigado galera. pelo seu tempo e tamo junto. Agradeço demais. Tamo junto. Abração.